Olá, pessoas. Boa noite a todos, a todas e a todes. Nós estamos aqui, né, com a nossa live de como lidar com as incertezas de 2023. Eu sou a Viviane Rogedo, psicóloga e coach, e estou aqui com o Jackson. Boa noite, eu sou o Jackson Dutra, eu sou executivo de contas, eu trabalho na área de tecnologia, eu trabalho em uma multinacional e estou aí há 20 anos no mercado de TI. Viemos bater um papo aí, né, sobre como lidar com as incertezas de 2023, né? Isso mesmo. E antes, né, Jackson, da gente partir aí para esse bate-papo, nós trouxemos algumas notícias para vocês e eu vou começar a ler aqui. Cenário econômico para 2023 é uma incógnita. Inflação é a grande vilã na definição de um perfil político e econômico no Brasil e no mundo. Conforme informações divulgadas pela Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento, o mundo está caminhando para uma recessão global e estagnação prolongada. Economistas veem pico de juros do Banco Central em 3,25% e corte em julho. Guia Salarial 2023 da Robert Half mostra quais as profissões em alta para este ano e as perspectivas de salários que podem chegar a 30 mil. Profissões que estão prestes a acabar no Brasil. A sua está entre elas? E é um tema que a gente colocou aqui no final, né? Fim das faculdades. 106 profissões que não vão precisar mais de diploma. É muita coisa, né, Muita Jackson? coisa. E aí, por que que nós trouxemos, né, Jackson, essas notícias, assim? Porque são essas e várias notícias, né, Jackson, que a gente vê e que tá rodando mais fortemente, eu acho que do que a gente tem vivido aí, um cenário econômico, né, mundial, guerra, pandemia, né, que é um pós, mas que ainda existe. Estamos nela ainda. Estamos nela ainda, né? Então, todas essas notícias que vêm, a questão das profissões, qual profissão que vai acabar, qual que não vai, as novas profissões, né? Então, tudo isso que está acontecendo e acontecendo muito rápido e que a gente percebe, né, no relato das pessoas aí, que gera mesmo a incerteza, a insegurança na tomada de decisão, no campo profissional, no pessoal. E é sobre isso, né, Jackson, que a gente quer falar aqui hoje, para também trazer uma luz, às vezes uma tranquilidade para que a gente passe por isso, né, de forma mais tranquila e com mais Exato. segurança também. A gente está num mercado aí que a gente está justamente num contexto aí de mudança de política, né? A gente está tendo uma grande polarização, digamos assim, né? Está bem latente para a gente. Mas além dessas questões das inseguranças políticas, ela não é só no mercado brasileiro, né? As seguranças políticas, né? Ela está no mundo inteiro. Então nós estamos acompanhando aí diversas crises que estão acontecendo, né? Então, isso tem trazido aí muitas inseguranças, muitas incertezas, não só para as pessoas, não, mas a gente, todas as grandes companhias, inclusive, elas estão com essas inseguranças, todo mundo sem saber o que virá pela frente, né? Por exemplo, eu trabalho numa multinacional e a gente está justamente pensando como conter, como fazer, como os nossos clientes e como nós vamos nos adaptar. Então, assim, todas essas grandes companhias, elas pensam, não, peraí, vamos segurar esses 6 primeiros meses aqui, vamos tentar entender como é que o mercado vai reagir, e todo mundo começa a entender isso como uma retração, como uma coisa e tal, e gera esse caos aí imediato, né? Então, é isso que a gente precisa trabalhar, né? É isso que a gente precisa tratar, é isso que a gente Uhum. precisa entender, como que o contexto do mercado está funcionando, Isso. né? E aí, pensando no ambiente de empresa, assim, né, o ambiente organizacional, né, Jackson, acho que vem a insegurança também, por exemplo, por parte das lideranças, que estão ali também ligadas à estratégia, elas ficam inseguras em relação à carreira delas também, mas também como conduzir com a equipe. E a equipe que fica insegura, que nem sempre consegue ter a certeza do que está acontecendo, né, mas sabe entre linhas ali. E aí, eu acho que a dúvida que vem aí, eu acho que pegando nesse momento um recorte aí das lideranças é como conduzir, né? Isso, como motivar e inspirar as pessoas da minha equipe a ter os resultados, né? A entender que pode ser que nesse momento não venha uma promoção e que às vezes é um cenário de retração, de paralisação de projetos. Mas e aí? Como que eu vou conduzir com a minha equipe? Né? E algo que a gente fala assim para as lideranças é trazer muito a equipe, né, para a estratégia, para entender também que não é só o movimento daquela
empresa, mas que é um movimento de mercado, né? E entender também que o cenário é aquele, às vezes, nos primeiros 6 meses, mas e daí para frente, Exato. né? Como que está o posicionamento também dessa empresa no mercado? Quais são os projetos, né? E aí pensar também, assim, igual você disse, assim, de entender o que está no mercado, mas assim, e aí, né? Dos movimentos que tem também da economia do mercado, qual a valorização? Como que a empresa também vai sair, né? Pós esses 6 meses, ou pós alguma crise, ou pós mudanças. Então, trazer também a equipe para refletir sobre isso é muito importante. A transparência em relação aos Exato. resultados, as estratégias. É claro, né, que tendo filtro aí também de como que as lideranças vão passar isso para a equipe, né, Jackson? Exato. Só antes de eu fazer o comentário, queria deixar aqui um recado aí para a galera, né? Quem quiser interagir aqui no chat, fazer qualquer pergunta ou qualquer comentário aqui, nós estamos aqui com o chat aberto, a gente responde aqui tranquilamente, tá? Vai ser um prazer responder qualquer pergunta aí. E mesmo quem for ver o vídeo, né, posteriormente, né? Porque essa é a vantagem do YouTube, né? O vídeo está lá para sempre. É. Então, quem quiser comentar e tudo mais, inclusive dar sugestões para os próximos. Para os próximos vídeos, ou se alguém quiser fazer alguma pergunta depois, a gente, né, vai ser inclusive próximos temas aí para a gente poder comentar, tá? Uhum. E aí, Vi, só comentando em cima desse tema, a liderança ela tem um papel fundamental nesse quesito, né? Que é justamente entender qual é esse papel do mercado, como a empresa dela está se consolidando, porque o papel do líder é justamente criar relações. E para ele ter uma relação de confiança com o time dele, é uma relação de médio e longo prazo, né? Então ele precisa saber entender essas notícias de mercado, da companhia, como isso está funcionando com as altas lideranças, transformar isso de acordo com a senioridade de cada profissional, para que ele entenda da melhor forma possível, digamos assim, e saber conduzir aquilo com toda tranquilidade e como tema, mas também com toda transparência, como o tema tem que ser. Né? Uhum. Então, isso é muito importante para poder falar com a equipe, conduzir como estão sendo as questões do mercado. Mas, gente, também tem uma questão das incertezas dos liderados também, né? Que é exatamente. Acontece muita delegação, né? As pessoas delegam muito para a empresa. Né? O cara, como profissional, e principalmente o que está inseguro, ele delega muito para a empresa dele. Mas espera aí, e a minha carreira? O Uhum. que eu estou fazendo da minha carreira? Né? É o que a gente estava falando do intraempreendedorismo, né? Mas aí eu falo disso daqui a pouco, mas é justamente sobre a carreira. Então, assim, a empresa ela tem um papel fundamental, a liderança ela tem um papel fundamental para isso, mas as pessoas também têm um papel fundamental de entender como essa empresa está consolidada no mercado, quais são. Eu vou citar um exemplo básico aqui, que está acontecendo muito, né? As empresas nesse final de ano de 2022 seguraram muitas vagas, fizeram demissões, seguraram as vagas para o ano de 2023, algumas muitos por ajustes. Existem empresas que adquiriram outras grandes empresas, tiveram sobreposições de atividades. Então, são momentos de ajuste. Todo final de ano isso acontece, né? Uhum. E aí a pessoa confunde aquilo, por exemplo, com o cenário político, polariza aquilo Com com retração, né? retração e tudo mais. Não tem uma liderança positiva que faça com que ela entenda todo aquele cenário e tudo mais e crie um terrorismo através daquilo. Ah, tá rolando demissão em massa e as empresas não estão sabendo conduzir isso, estão segurando o custo e estão mandando todo mundo embora. O que vai acontecer com a gente, né? Então, assim, rola um terrorismo, não, né? E não é nada saudável sempre que isso acontece. Mas assim, fica o recado, né? A gente. E aí vamos seguir, né, Vi, com as nossas conversas aí, até pra gente falar sobre empreendedorismo depois. Mas é importante que as pessoas, e esse é um recado que eu quero deixar para as pessoas. Não delegue a sua carreira, não delegue a sua carreira para sua empresa, muito menos para o seu chefe. Para ninguém. A carreira, ela é sua. A carreira, ela é sua. Né? E aí, Jackson, assim, isso que você tá falando é interessante, né? Porque aí eu acho que voltando um pouco, e um recado que a gente quer dar, né, aqui pra vocês, é muito de saber, assim, olha, o que que eu controlo e o que que eu não controlo. Pra quem me segue aí nas redes sociais, viu que em dezembro eu compartilhei um planner que foi estruturado por mim,
E eu fiz um vídeo também falando disso. Então é importante pensar quais são as variáveis externas, quais são as variáveis internas, o que que eu controlo e o que que eu não controlo. Acho que a gente vai falar disso, né, nos dois âmbitos aí. Mas para as lideranças, né, Jackson, acho que é muito pensar disso também, olha. O que que eu não controlo? O que vem do externo, né? Às vezes eu não controlo o que vem de decisão da empresa frente ao movimento de mercado, ao cenário político, mas eu controlo a forma que eu vou conduzir com a minha Uhum, equipe. A forma como a minha equipe vai receber, nem sempre eu controlo como liderança. Então, isso também é importante, né? Então, olha, eu estou sendo transparente, eu estou aqui tentando inspirar, eu estou trazendo as pessoas, eu estou mostrando do cenário, eu estou fazendo a minha parte como liderança. A escolha daquela pessoa, se ela vai permanecer ou não, se ela vai ficar insegura ou não, se ela vai seguir em frente ou não, também é algo que a liderança vai chegar a um ponto que ela não controla mais. Porque é isso, a partir do momento que a gente vai muito, investe muita energia naquilo que a gente não controla, isso desgasta, e às vezes é o que a gente vê muito aí também, que aí vem um adoecimento, vem um desgaste muito grande, e a gente desvia a energia e gasta energia com o que não tem como mais fazer e deixa de investir a energia realmente naquilo que é necessário. E aí, quando você traz, né, da questão de não delegar a carreira, e aí eu acho que passando muito também para a equipe, é o que a gente fala do accountability, né, que é a autorresponsabilização. Então, também entender do mercado, de qual o posicionamento dessa empresa, o que que esse cenário externo também vai interferir na minha vida e na minha carreira, é a responsabilidade de cada um de nós, né, de cada um de vocês, né, e inclusive entender e saber questionar, olha, liderança, e aí? Né? Eu tenho essa e essa. Esse objetivo de carreira, né? A empresa vai conseguir suprir as minhas necessidades? Ou, e aí, qual a minha função? Qual a minha importância nisso? O que que eu posso fazer também para tentar, né, tirar, para tentar fortalecer a empresa para sair disso melhor? Então, isso tudo é accountability, né? E eu acho que um movimento, só trazendo um adendo aqui, né, que é o quiet quitting, que é um termo que está sendo muito usado, que é a demissão silenciosa, uhum. né? Então tá sendo muito usado, a gente tá vendo muito aí, principalmente acho que esses vídeos aí de TikTok tem muito a ver com a geração Z, mas é um movimento interessante, a gente sabe que tem as duas vertentes, eu acho que também é um movimento interessante para trazer um equilíbrio também aí dessa relação do colaborador com a empresa, mas é isso, é uma escolha também, né? E como que vai ficar a minha imagem? Qual é o posicionamento que eu quero ter como profissional? Então, são perguntas importantes, né, Jackson? Acho que para as pessoas fazerem também como gestores da sua carreira, né? É, até encaixando dentro do seu contexto aqui, um abraço a todos aí, pro Paulo, pra Érica, né, o César. O César até comentou colocou um comentário aqui, como reter talentos em uma geração de novos profissionais tão dinâmicos e ao mesmo tempo superar as demandas da organização, né? E aí depois ele ainda comentou os desafios de atrair e reter talentos de nova geração, né? E, e aí, Vi, dentro do que você estava comentando aí, do que a gente consegue ou não vencer, né? Existem situações. A gente não consegue vencer todas as batalhas, em hipótese alguma. E a gente tem que pensar no contexto como se fosse. Vamos colocar uma analogia aqui, né? Como se fosse uma guerra mesmo, né? E na guerra são vários frontes de batalha, são várias investidas. Em determinados momentos você tem que retrair. Às vezes uma investida ela deu errado e você tem que retrair, reanalisar todo o contexto para avançar novamente e tudo mais. Então, assim, existem batalhas que a gente não consegue vencer. E o problema de hoje é que as pessoas estão doentes com algumas situações que elas não conseguem controlar. E elas estão quebrando todo o seu ciclo, né? E aí, obviamente, isso se quebra emocionalmente e se transforma para todo o seu ciclo familiar, né? De saúde, seja lá o que for. E isso gera um malefício muito grande, né? E aí é o que a gente estava falando também sobre o intraempreendedorismo, né? Que falta muito hoje, né? Sempre faltou, mas eu vejo que hoje a gente tem alguns desafios um pouco maiores. E eu não estou falando da juventude, né? Ah, porque essa juventude. Não, não, não. Estou falando de pessoas de todos os perfis de faixas etárias, né? A gente tem essa falta de intraempreendedorismo. O que é o intraempreendedorismo, né? É você ser uma empresa dentro de uma outra empresa, né? Ou mesmo que você não trabalhe para uma empresa, mas você é uma empresa, né? Quem sou eu? O que eu faço? Que valor que eu trago para o mercado? Né? Então, assim, são essas perguntas básicas que a pessoa tem que começar a se fazer. Até para. A gente estava comentando
uns dias atrás aí sobre justamente questões de aumentos salariais, né? A pessoa simplesmente chega e fala assim, eu quero um aumento salarial. Tá, mas você quer por quê? O que você traz realmente de... Tem alguém te ofertando alguma coisa lá fora? Qual é o valor que você traz de fato para essa... E você como intraempreendedor, né? Você como um empreendedor, seja da sua carreira pessoal, seja trabalhando em uma companhia, ou uma empresa, né? Seja qual ela for, o que você traz, né? Porque quando a empresa ela faz um contrato, ela chega e fala assim, olha, eu preciso que você exerça essas atividades e em contrapartida eu te pago X de remuneração, né? E é uma troca, né? Inclusive, é importante deixar claro que quando essa troca não acontece, o profissional também tem que aprender a dispensar a empresa, Isso, né? Porque isso. É muitas uma via de vezes mão é uma dupla, via de mão né? dupla, Uhum. né? Mas muitas vezes o profissional ele entende que ele está fazendo o melhor que ele pode e que ele está fazendo o melhor, ele está dando o máximo de si, mas ele está fazendo a mesma coisa. E nem sempre é o melhor, né? Uhum. Então o que acontece? Como você está evoluindo na sua carreira? É igual a gente fala quando a pessoa começa como júnior, sênior, pleno, né? E ela tem os aumentos salariais e tudo mais. Vamos colocar essa analogia. Mas o que quer dizer essa analogia? Olha, a pessoa, quando ela foi contratada, né, que foi, olha, eu preciso desses préstimos e em troca eu te dou esses, né, esse salário, esses benefícios, a pessoa começa a exercer outros, evoluir outros cenários, trazer mais valor agregado para a empresa, como uma empresa que ela é uma empresa trabalhando dentro de outra, ou para ela mesma, né, seja para os clientes dela e tudo mais. O que ela vem evoluindo? Quais são as evoluções que ela tem ao longo desse período, né? Eu não quero muito me alongar nesse tema não, mas eu quero forçar bastante nessa questão da carreira mesmo, que para não delegar, para a pessoa trazer. E agora a gente precisa voltar ao nosso tema, Vi, que é o centro de como fazer isso, Isso, né? isso. Como que a gente vai fazer isso? E aí, gente, eu vou aproveitar para fazer um merchan aqui, que para mim foi muito saudável e para muitas pessoas que eu indiquei, né? A Viviane ela tem um trabalho um trabalho bem diferenciado, porque hoje muitas atividades elas foram banalizadas, digamos assim, e a atividade de coaching também ela foi, Uhum. né? E por que ela foi? Porque começou a rolar um monte de receita de bolo da internet, né? 7 maneiras para isso, 10 melhores maneiras para ser excelente no trabalho, X não sei o que, papapá, técnicas infalíveis para não sei o que. Cada pessoa tem o seu momento, cada pessoa tem sua fase, cada pessoa, é o que a gente estava comentando outro dia, muitas vezes a pessoa aquela empresa pode ser a melhor empresa para o momento dela. Às vezes ela está num outro momento que aquele momento não é o da empresa dela. E às vezes depois de um determinado momento, então fazer uma análise de perfil, por exemplo, é importante. E fazer um coaching baseado numa análise prévia de perfil é que é o fundamental. E aí, gente, a Viviane faz um trabalho muito legal nesse aspecto, que é justamente entender qual é o contexto que a pessoa está naquele momento, né? Qual é o sentimento que a pessoa está naquele momento, quais são as incertezas, as inseguranças, e faz uma análise de perfil mesmo, e a partir daí é feito um direcionamento de coach mesmo, do que a pessoa precisa fazer e tudo mais. Porque muitas vezes a pessoa quer fazer, mas ela não consegue, ela não sabe por onde começar, né? Uhum. E E até muitas qual a vezes. habilidade, né? Assim, Exato, qual é a exato, competência que ela tem para que ela vai usar ali, né, Jax? exato. Mas fala um pouquinho, Vi, eu acho que é legal. Foi bom. Só dar boa noite aqui, né? Já dei boa noite para todo mundo, mas a Aninha, minha amiga, o Rony, né? Assim, pessoas que deram aí um boa noite direcionado. Então, boa noite. Bom demais ter vocês aqui, né? Muito bom ter vocês aqui, porque eu tô lendo aqui vocês, o chat. Mas é interessante isso, Jackson, que aí quando o Jackson traz isso tudo, eu penso mesmo nisso, né, Jackson, assim, que é o processo de autoconhecimento que faz com que a gente tenha inteligência emocional e maturidade para lidar com essas relações no trabalho, né, assim, é claro que em todos os momentos da nossa vida, mas são as relações do trabalho, acho que a gente está trazendo muito aqui também a maturidade da liderança conduzir da equipe, mas também de cada um, né, entender assim, o que que eu quero. E aí eu falo, né, eu gosto muito dos exercícios do porquê, e eu tenho também, né, Uhum. um vídeo nas minhas redes sociais falando disso. Então eu falo que esse exercício do porquê, gente, é muito poderoso, né? Então, o exercício do porquê peraí, por que que eu estou inseguro?
né? O que que está acontecendo que está me deixando inseguro? O que que está acontecendo que está me deixando, o que que está acontecendo que está me deixando insatisfeito? O que que está acontecendo que está fazendo com que eu adote esse movimento do quiet quitting, né? Que é a demissão silenciosa. Então, isso tudo, assim, são perguntas. E o que que ajuda? O processo de autoconhecimento. Uhum, E é isso, né, que o Jackson trouxe do mapeamento de perfil, assim, no processo de coach, primeiro porque o processo de coach, ele é direcionado para a pessoa, então faz toda uma adaptação ali, é personalizado mesmo. E o que que ajuda nesse direcionamento? O mapeamento de perfil, né? Que são ferramentas assim do coach, de gestão, da psicologia, que eu trago para que a pessoa tenha consciência e que isso a pessoa pode fazer em vários momentos uhum. da vida. Então é a busca do autoconhecimento. Porque às vezes você passou ali, né, igual, sou mãe agora, muda, né? Casei, muda. Ah, não, eu era um analista, agora eu sou gerente. Muda, e muda no profissional e muda no pessoal. Então, ter o autoconhecimento, passar por esse processo também, é importante para que a pessoa consiga entender: olha, é essa competência, é essa característica aqui, que pode ser o que a gente fala, né? Que pode gerar um risco emocional para que eu não atinja o meu objetivo. É essa habilidade, é essa competência que vai fazer com que eu vá além, com que eu realmente atinja os objetivos da minha carreira, né? E aí eu acho que só voltando aí um pouco quando a gente fala de autoconhecimento, de inteligência emocional, né, Jackson? Mais uma vez aí a autorresponsabilização e é como que eu olho para as coisas, né? Igual, por que que nós trouxemos essas notícias assim, não só do cenário econômico, mas das profissões, né? Porque isso vem assim, e aí, como que eu vou olhar para isso? Uhum. Né? Eu vou olhar e eu vou me desesperar, né? Eu vou olhar e eu vou fazer diferente. Assim, eu vou olhar e ver uma oportunidade e eu não tô trazendo também, né, pro positivismo tóxico, porque isso também é algo que a gente tem que tomar Com cuidado. certeza. Mas assim, igual eu, principalmente eu que trabalho muito com carreira de pessoas, né? E aí eu vou dar um exemplo, assim, eu acho que de duas situações. Uma que né, trabalhando como business partner, né, que é desenvolvimento de pessoas, de lideranças. E aí muitas pessoas vinham e me perguntavam, né? Eu quero, porque eu quero ter promoção, eu já estou tanto tempo na empresa, e aí? E aí quando eu voltava, porque eu sempre faço as reflexões, as perguntas até para saber como que eu vou abordar o tema com a pessoa. Tá, mas o que que você gosta de fazer? O que que você, né? O que que você, quais são as suas habilidades? E a pessoa não sabia, nem sabia para onde queria ir, ou sabia para onde queria ir, mas estava lá esperando, né, na posição passiva. Então é isso. Quando a gente tem o autoconhecimento e sabe o que quer, a gente direciona. Uhum. Nós somos os agentes da nossa carreira. E teve gente que participou de mapeamento, né, já fora da empresa também comigo, e que simplesmente assim tava ali receosa, gente, mas e se eu for mandada embora, né? E aí de repente com o mapeamento e aí eu falei, olha, você gere a sua carreira. E aí a pessoa assim começou realmente a atuar como a gestora da Você carreira. tem que escolher onde você vai trabalhar e não o contrário, Isso! né? E aí eu falei, olha, você vai escolher se você quer estar na empresa que está ou se você vai para fora. E aí com perguntas, como é que tá a sua empregabilidade? Né? Olha, hoje se a empresa te mandar embora, né? Qual é o impacto que isso vai ter no negócio? Você sabe disso? E isso, né, Jackson, assim, e aí falando para as pessoas, gente, é independente do cargo, né? Se tem todos aqueles cargos e todas aquelas áreas e todos aqueles fluxos, assim, entender o seu papel naquele fluxo da empresa é importante. Porque às vezes a pessoa tá lá, mas o meu cargo é um assistente, o meu cargo é só um analista. Não, é importante. Pense, se você sair, se não tiver ninguém nessa posição, qual é o impacto que isso vai ter para a empresa? Ela tem que pensar assim, olha, se eu sair aqui, essa empresa tá lascada sem mim aqui, né? Tem que ser alguma Isso, coisa nesse sentido, isso. né? E aí se posicionar no mercado, assim, eu sou, né? Eu me posiciono, eu decido o que que vai ter da minha carreira. Eu dependo da variável, né, que é externa, que é o que eu não controlo, mas é na parte que eu controlo que eu vou investir energia, né, Jackson? É. Assim, isso é muito importante. Eu vou tomando nota dos temas aqui, porque eu fico aqui louco para falar algumas coisas, mas eu acho que dentro do contexto que você falou de mapeamento de perfil, eu acho que é importante a gente, porque ele vai muito de encontro sobre como lidar com as incertezas. E muitas vezes essa incerteza não vamos direcionar para o mercado e tal, e também não vamos trazer para, né, a positividade tóxica, igual você falou, não. Mas ela começa com a gente, né? E aí, quando você falou sobre a questão de mapeamento de perfil, eu acho que esse é um ponto de start importante. Porque
como que a pessoa vai traçar uma estratégia e como que ela vai se conduzir se ela não sabe qual é o perfil dela, né? Ou se ela tem uma insegurança de que, eu acho que é assim. Eu vou citar um exemplo do meu último mapeamento que eu fiz do meu perfil, que é super importante fazer. Eu acho que cada pessoa tem que fazer no mínimo a cada 6 meses. Uma coisa é o que eu acho que eu estou para o mercado. Outra coisa é, será que eu sou enxergado? Será que o mercado me enxerga dessa forma também? Né? Uhum. E Então, como que assim, eu tô me vendendo, e né? como Como que eu que eu estou tô me me vendendo? posicionando, né, em Exatamente. relação a isso. Perfeito. Então, assim, eu acho que se a gente for pensar num beabá, um excelente start. E deixa eu citar um outro exemplo também que aconteceu muito comigo quando você citou os exemplos assim. Quando a gente tem um filho, muda, tá? Gente, muda mesmo. Muda mesmo. Eu fiz nesses 20 anos, quase 20 anos que eu tô no mercado de TI, 15 deles, indo para 16, são da área, são em liderança, gestão, a parte executiva, né? Onde eu tive profissionais em todo o Brasil e tudo mais, né? Inclusive, tive, antes da pandemia, os desafios aí de liderar à distância, né? Que hoje é o trabalho remoto. Mas como meu perfil, ele mudava. A minha companhia sempre teve um trabalho de fazer mapeamento de perfil, né? Dentro do contexto ali da companhia e tudo mais. E o meu perfil mudava a cada 3 meses. Era impressionante como que o resultado ele era muito diferente, né? E muitas vezes eles traziam para o mesmo contexto, tal, mas o ambiente que eu estava, o contexto, a mudança, o desafio, depois que eu tive o meu filho, né? Mudou também o contexto, tudo muda. Então, assim, é importante, por exemplo, gente, quem está indo para um cenário de 2023, por exemplo, né? Vamos esquecer as incertezas do mercado por enquanto. Vamos falar das nossas incertezas, porque todo mundo tem suas incertezas. Eu não sou o cara mais seguro do mundo, tenho certeza que o governo não é. A gente trabalha com os nossos medos e as nossas inseguranças aqui o tempo Com todo. certeza. Mas como que a gente otimiza isso? Como que a gente minimiza isso? Por onde que a gente começa? Eu preciso me entender. Uhum. Qual é a análise que eu preciso fazer? Qual é o meu mapeamento de perfil? Onde eu estou? E aí sim a pessoa consegue se conduzir da melhor forma para que ela consiga fazer um planejamento. Antigamente, aí eu tenho um mantra aí de um grande amigo meu, um excelente profissional, Gilson Hobbs, ele tem inclusive um, chama Carreira e Vida, o nome da empresa dele, ele é palestrante também, um cara sensacional. E eu tive um mantra por muitos anos de o que eu quero ser daqui a 5 anos. E eu fazia um planejamento para o que eu queria ser. Né? Eu era líder, eu queria ser gerente. Quando eu era gerente, eu queria ser gerente geral e depois executivo, enfim, indo para a área executiva, enfim. Só que hoje as coisas se transformaram muito rapidamente. Né? Então hoje eu penso assim, ó, o que eu vou ser daqui a 6 meses e o que eu vou ser daqui a 1 ano. Então eu já faço esse mapeamento de perfil. Eu já faço esse planejamento para o ano. Né? Eu não faço um planejamento para 5 anos, eu faço um planejamento para 6 meses, 1 ano e 2 anos. Né? Então, se a pessoa já faz uma análise de perfil, entende por onde ela tem que começar, aí ela começa a conseguir fazer um planejamento. Ela começa a se entender onde que ela está no contexto da empresa, ela começa a enxergar se aquela empresa é a melhor que ela tem que estar naquele momento, e aí ela passa a escolher em qual empresa ela tem que trabalhar, porque ela efetivamente sabe o valor de mercado que ela tem. Então, por isso que eu estou insistindo muito nesse beabá do conhecimento. E, gente, não vem com esse papo de autoconhecimento, não, porque livrinho aí não vai te trazer nada, não. Né? Os profissionais estão aí justamente para... E aí... Gente, não tô banalizando o livro, a leitura, eu sou um cara que leio muito, né? Mas assim, a gente também não pode deixar de utilizar o melhor dos profissionais que tem, que fazem justamente esse trabalho com excelência, para que conduzam o seu trabalho. E, gente, sai muito barato. Sai muito barato fazer isso. Porque o resultado é muito grande, né? E aí, quando você falou sobre a questão das profissões, né? E eu coloquei 106 profissões irão acabar. Irão acabar, não vai precisar de diploma. E antigamente a gente já pensava assim, datilografia, né? Aquelas coisas, né? Entrou o computador, datilografia. Gente, nós estamos falando de engenharia de produção, nós estamos falando de... E aí, assim, sem falar qual que foi a palavra? Qual que você falou? Sem falar do positivismo tóxico, né?
Mas também a gente não pode fazer o terrorismo sobre coisas. Foi engraçado porque eu tava em viagem de férias na semana passada e a gente tava falando justamente sobre isso. Eu tava falando com meu sogro, com o pessoal da minha família e tudo mais. E existe muito um terrorismo do que é feito de automatização vai trazer isso e vai acabar com o emprego. Ah, mas quem que cuida da automatização, né? Então eu trocaria essa palavra de empregos que estão deixando de acontecer para transformação, empregos que estão se transformando. Vamos pegar então aqui engenharia de produção. Vamos pegar aqui um trabalho super importante para o mercado, um trabalho fundamental para todas as áreas, né? Mas a gente vê hoje, por que eles estão falando, cara, engenharia de produção é uma. Porque está se automatizando tudo. Uhum. Mas por que eu trocaria a palavra de acabando para se transformando? Quem que vai cuidar da inteligência para desenvolver todo aquele processo para que aquela empresa, porque cada empresa tem seu molde, né? Então quem que vai ser a inteligência através daquilo que vai estar por trás daquilo para entender todo esse contexto da empresa e fazer com que esse programa ou essa tecnologia, essa automação, ela opere de uma. Então os empregos eles se transformam, né? Vou citar o exemplo das mineradoras, que são clientes nossos também. A gente tem hoje máquinas autônomas. Elas vão dentro da mina e faz o coleta, vai, entrega, vai lá, abastece e faz tudo de forma automática, né? E a pessoa fala assim, poxa, acabaram-se os empregos, né? Acabou o operador. Não, o operador hoje está lá dentro de uma cabine, remotamente, fazendo todo o trabalho e tudo mais. E qual foi um dos grandes... Claro, a questão de produtividade, óbvio, né, gente? A gente não está falando de... Mas a gente diminuiu muito os acidentes de segurança do trabalho. Então, assim, só que as pessoas, elas têm uma tendência de ver só o lado negativo da coisa, Uhum. né? Isso é natural. E a gente precisa acabar com isso, É. né? E na verdade, Jackson, assim, é a gente tentar ver, assim, qual é a oportunidade. E aí foi bom, né, porque a Laide também, que tá aí, né, com a gente, a Laide é super amiga, assim, super contribui. E aí ela fez até um comentário, só para eu fazer um adendo aqui, antes de seguir com você, Jackson, do Quiet Kitchen, né, como eu disse, assim, eu acho que é um movimento muito necessário e ele veio realmente em consequência aí do excesso de trabalho, eu acho que ele tá vindo para a gente alcançar aí um equilíbrio que é importante mesmo, né? Eu trouxe só isso, assim, a questão eu só peguei um pouco com o tema aqui que a gente está falando, é a questão das escolhas e do que a gente controla e não controla, mas que eu percebo que é um movimento necessário, né? Porque ainda mais aí eu junto com a Laide, estudiosas, né, de metodologia ágil, a gente sabe que também não é trabalhando 24 horas que você vai gerar valor e resultado, Pelo contrário. né? Muito pelo contrário, né? A gente já tem experiências, né, disso aí. Então, só para fazer um adendo, e aí puxando aí as profissões, né, do que você falou, Jackson, assim, quando você fala de transformação, né, isso mesmo, eu gosto dessa palavra porque é transformadora, é inspiradora mesmo, né? E aí você tá falando assim, já há muito tempo que eu tô lendo, acho que agora tá muito forte, né, na mídia, em matérias assim, mas como eu gosto muito, sempre estudei muito sobre carreira, então antes de estar muito falando, eu já estava estudando, e aí eu li, né, algo, e o meu marido é engenheiro, né, o Jô, meu marido é engenheiro de produção, eu falei, nossa, engenharia civil, engenharia de produção não vai existir mais, mas peraí, vamos ver o que vai acontecer. E aí, assim, numa dessas, né, lendo, e aí eu vi lá agronegócio, e precisa de uma pessoa que entenda do campo para trazer pro tecnológico e tal. Ai, engenharia de produção, né? Então é isso, assim, eu acho que a dica, né, e o que a gente está deixando aqui para vocês é para a gente tentar não se desesperar, é tentar ver o que tem ali, primeiro, quais notícias que são fidedignas, se distanciar de fake news, né, e pensar, o que que eu controlo e o que que eu não controlo. O que eu não controlo, eu vou deixar um pouquinho aqui, eu vou ficar ligado, conectado, porque isso é importante. Eu vou pensar o que eu não controlo, o que está tendo impacto no que eu controlo, né? Para que aí aqui eu vou investir a minha energia, né? E aí, quando a Laide traz também essa questão do adoecimento, o adoecimento é por excesso de trabalho, mas eu acho que a gente percebe também, né, É, Jackson, que o adoecimento também é por olha, quem sou eu, né? Onde eu estou, o que que eu quero, como que eu vou me posicionar também frente a isso tudo, frente a todas essas incertezas, frente a todas essas notícias, né? É como que
como que eu vou me posicionar? E essa questão das profissões é entender também, olha, não é só porque eu sou engenheiro, não é só porque eu sou psicóloga, né? Psicologia também está aí em todas as discussões. Não é só porque eu sou engenheiro, mas quais são as minhas habilidades? Quais são as minhas competências? O que que eu tenho de muito forte que eu vou puxar às vezes algo que eu preciso desenvolver para fazer com que eu me adapte a todo esse cenário também. Então, Eu vou isso é pegar, muito importante, né, Jackson? eu vou pegar um contexto dessa questão de adaptação que você falou, adaptabilidade, né? Que vai muito dentro do que, o que que eu tô fazendo, né? Em relação a eu tô focado mais na área de tecnologia, né? Que é altamente transformadora, né? E E tudo muito muito veloz. rápido, né, Jackson? Mas vai para a área de saúde e dá uma olhada o tanto que a área de saúde ela evoluiu. E eu não tô falando só pela questão de robótica e tudo mais, não. O quão a área se transformou, a área de Uhum. saúde, né? O quão os E o tanto que estudos a científicos tecnologia tá lá também, também, né? Muito claro. Mas forte. assim, o quão a engenharia evoluiu, o quão tudo evoluiu, né? O quão tudo se transformou. E aí a pergunta que tem que ser feita, né, individualmente é o que eu fiz durante esse período, né? Porque é, é, eu fiquei na área de TI esses últimos 20 anos, mas eu já fiz muita coisa atrás disso, né? Já trabalhei com comércio, já tive empresa, né? Inclusive durante esse tempo eu já tive empresa também e tudo mais. Mas eu precisei me transformar inúmeras vezes durante a minha carreira. Inúmeras vezes. E transformar a questão de tipo de trabalho, adaptabilidade, entender o contexto do mercado. E eu precisava justamente me transformar. A questão é se antecipar. E por isso que a pessoa tem que estar ligada. Gente, LinkedIn, hoje eu ainda escuto que LinkedIn é uma ferramenta de enviar currículo e procurar emprego. Sabe? E o LinkedIn é muito mais do que isso, É. né? Ele é Ele uma... nunca foi isso, né? Nunca Ele foi. começou com essa, Exato. mas ele nunca Ele foi. O nunca LinkedIn foi. nunca foi Ele isso. nunca foi. Então, assim, muitas vezes faltam. Outro dia, e muita gente muitas vezes me pede algumas oportunidades, tal, fala, cara, qual que é seu LinkedIn e tal? E gente do mercado, inclusive, tal. O cara fala, eu não tenho LinkedIn, eu não tenho. Então, assim, e eu não tô falando pela pessoa não ter o LinkedIn, eu tô falando pela pessoa não buscar, ela não estar dentro de um contexto. Cara, se você faz essa atividade, busca tudo que você tem que buscar. Mas também não é pra ficar igual uma parabólica buscando notícia ruim, não. Não é isso. Mas é você entender pra onde você quer ir, cara. Se a minha profissão é essa, se eu quero fazer isso, como o mercado ele está se transformando e o que eu tô fazendo para isso. Não adianta você esperar o mercado se transformar para depois você se adaptar e você já está atrasado, porque ele já está se transformando de novo, que é o que a gente estava falando de geração. Nós temos uma diferença, né, de uns 4 anos mais ou menos, e, por exemplo, antigamente a gente separava a geração assim, década de 80, década de 90, anos 2000, É. anos 2010. E assim, hoje geração ela não é mais assim. A mudança de Uhum. geração ela é a cada 3 anos. Um amigo meu, ele tem um filho de 14 e um de 18, ele falou, Jackson, eles são completamente diferentes. O outro que tem um filho de 3 e o outro de 7, ele falou, cara, são mundos diferentes. São mundos diferentes. Mas por que eu estou trazendo esse contexto aqui? Porque as coisas, em geral, elas estão se transformando muito rápido. E muitas pessoas, elas se estagnam. Elas fazem atividade ali. Ela vai, trabalha, volta para casa, fica com a família. Vai, trabalha, volta pra... Mas ela não dedica nem meia hora do dia para poder ler alguma coisa, entender o mercado, entender como a empresa dela está no mercado, Uhum. né? Não, ela prefere ficar escutando a rádio peão ali do corredor, que é o cara que não vai evoluir também com ela, caso ela... Então, assim, o que eu estou fazendo com a minha carreira? É. O que eu estou fazendo? Como eu estou me transformando? Eu acho que isso é É. importante de E aí, Jackson, citar. assim, eu acho que é um exercício, né? Que é igual você falou, que como? Né? Eu acho que muito assim, por exemplo, se há uma liderança, né, uma gerência ali, que está preocupada assim, olha, eu sei do que está acontecendo aqui na estratégia, como que eu vou passar isso para a equipe? Né? Eu acho que a questão de ter a inteligência emocional, né, para filtrar e saber, porque assim, de alguma forma, ela precisa sinalizar isso para a equipe, né? Então, como conduzir? Né? Então, assim, é trazer sempre as pessoas e entender também que, por exemplo, olha,
né? A empresa não tá caminhando bem. Então, assim, peraí, as pessoas também precisam focar na carreira. E das pessoas, acho que pensando nisso tudo que a gente está falando, do cenário de incerteza, o grande recado é o que controla e o que não controla, né? E eu costumo dizer, Jackson, assim, nós temos 100% de energia, né? O natural nosso é a gente, né, às vezes é dar mais mesmo, Uhum, né, dessa energia. Mas vamos pensar, eu tenho 100% de energia, né? E aí você coloca ali, né, o que que é importante e o que que é necessário na minha vida. E aí ali você vai pensando, não, então nesse campo, nessa parte aqui, nesse quesito, eu vou investir 20% de energia, aqui eu vou investir 40%. Então, esse exercício, já que isso é algo que eu faço, né, tanto com meus pacientes no consultório de psicologia, como, né, no processo ou de mapeamento, ou de consultoria, ou de coaching, e que dá super certo, assim, dá para esclarecer, né? E às vezes pode ser que em algum momento, olha, tá, mas esse cenário econômico tá impactando aqui na minha vida, tipo, na decisão de qual escola que eu vou também, porque a gente tá trazendo muito para a empresa, mas a gente sabe que isso impacta na vida óbvio, pessoal das claro. pessoas, né? Que a gente não separa isso. Então, assim, é colocar também no papel, olha, né? Hoje eu ganho X, né? A minha despesa é Y. E aí, o que que eu vou fazer? Então, é mais uma vez trazer. E nós somos os agentes. Eu não tô falando aqui também, né? Não tô entrando. Então, assim, é qual o relacionamento que eu vou ter? E também não tô entrando, porque às vezes a pessoa tá numa relação abusiva, Claro. assediosa. Então, a gente não tá entrando nesse mérito também, nesse quesito, né? Mas assim, olha, peraí, né? Eu tenho essas prioridades, eu tenho essas necessidades e eu tenho 100% de energia, né? E eu tenho X de dinheiro, eu tenho X de salário. Tá dando? Não tá dando? Tem alguma coisa que eu posso cortar? Não pode. Tem algum plano B que eu preciso acionar? Como que eu vou acionar? O que que eu tenho de habilidade para saber o que que eu vou acionar também, né? Porque não é, igual você falou, não é simplesmente sair atirando para tudo quanto é lugar. Não, é pensar, é se perguntar, fazer perguntas para si, né? E não só do que é prazeroso, mas do que é necessário. Então, são assim, dicas e sugestões que a gente deixa aqui, né? Para quem está numa posição de liderança, para quem está vivendo isso no campo profissional ou pessoal, mas para que, tendo isso claro, as coisas começam a esclarecer e a fluir. E para dar os passos, que seja o primeiro, o segundo ou o terceiro, realmente é preciso ter coragem, é preciso ter Uhum. direcionamento, né? Foco. E é isso, então essa questão, né, que eu falo do 100% e como que você vai direcionar a energia é investimento. E aí é uma pergunta que eu faço, e aí, você está gastando energia com isso? Tira o que você está gastando aqui e investe, né? Investimento de energia, investimento de tempo, né? Investimento, e aí tira a preocupação para investimento naquilo que realmente vai gerar um resultado, vai te dar uma tranquilidade, né? E aí é isso. E por isso que a gente vê, e por isso, e várias questões de tanto adoecimento, né, Jackson, É, assim. tudo é um ciclo, né? E aí, cada pessoa tem o seu ciclo que ela tem que respeitar e ela tem que fortalecer, né? E os seus ciclos são os seus valores. E, exemplo, e é o que eu costumo falar, né? Por exemplo, eu tenho o meu ciclo aqui, vou citar um exemplo. Família, trabalho, saúde, é, minha fé. Esse é o meu ciclo, essa é a minha base. Minha família, né? Já coloquei. Quando o ciclo ele está em harmonia, nem sempre as coisas acontecem da melhor forma, né? Uhum. Mas quando ele está em desarmonia, é com certeza Não acontece mesmo, que não né? vai De acontecer jeito nenhum. mesmo. Então, assim, muitas vezes acontece porque a pessoa está despendendo energia em algo que ela nem deveria. Às vezes, muitas vezes, é uma batalha que ela não consegue vencer, Uhum. né? Então, a pessoa precisa entender quais são os meus valores cíclicos e por que, que a gente está colocando esse contexto do valor e a gente tá incluindo isso aqui dentro. O trabalho, ele é uma das variáveis. Mas a pessoa precisa entender todo o ciclo dela. Por quê? Porque senão ela vai desequilibrar o trabalho dela e também o desenvolvimento profissional dela para fazer outras coisas. Se ela está com um ciclo em desequilíbrio, como que ela como que ela vai começar a pensar e entender por onde eu tenho que começar para seguir, para ter um melhor direcionamento da minha carreira, ou para determinar plano de ação, ou para tirar energia disso aqui? Não, peraí. Quais são os seus valores do seu ciclo? E dentro desses valores,
O que está em desequilíbrio? Isso. Precisa tentar corrigir isso da melhor forma para que a pessoa comece a ter uma base, para que ela consiga ter essa. E assim, gente, é igual a gente estava falando. Eu sou o cara que. O famoso dieta e treino, né? É difícil. É difícil comer certo. Tem dia que dá vontade de ter compulsão alimentar, de comer uma caixa de chocolate, né? Mas a motivação. E tem dia que escapa, né? E tem Mas dia a que gente escapa. volta, né? Mas qual é a minha motivação? Qual é a minha motivação? Qual é a minha motivação do trabalho? E quando eu falo isso, eu estou citando sobre a questão do trabalho, porque o nosso cérebro, ele é acostumado a ir para a zona de conforto, isso é natural. E muitas vezes da nossa vida, a gente vai acabar indo para essa área, como eu já fui muitas vezes. Mas a gente precisa pensar e falar assim, poxa, entrei aqui na caixa do nada, como diz aquele pastor, né? Pastor Cláudio, né? Uhum. Então a gente precisa se resgatar nesse momento, né? Isso. Rever os valores e voltar a correr atrás deles, Isso. né? E aí, Jackson, eu acho que, né, a gente finalizando também, porque a intenção é que a gente passasse isso, né, de forma breve Vamos só para ler os todo últimos mundo. comentários aí, inclusive, né? Porque a gente Vamos. vai Muitos respondendo comentários, aí, gente. Muito muitos bacana comentários. vocês Gente, participarem, obrigado aí assim. pela... Obrigada. Muito bom. Mas, assim, eu acho que só pra gente finalizar, assim, qual o recado mesmo que a gente quer deixar? É a questão do que controla, o que não controla. É como que nós, né, e vocês estão investindo em energia. Então, acho que isso é importante, né, Jax, da gente trazer, assim, porque senão aí vem o desgaste, aí vem o adoecimento. É o que eu quero, eu como agente da minha vida, da minha profissão, da minha carreira, né? É o autoconhecimento para eu definir, olha, até aqui eu vou, até aqui eu não vou, né? O que eu negocio, o que eu não negocio, né? Então ter essa clareza também é importante, né? Então esse é o recado, né, que eu acho que a gente deixa para vocês. E aí já fazendo convite aí até do que César, né? Assim, eu vou citar o César, mas todos vocês trouxeram comentários muito interessantes, mas eu vou citar porque o César trouxe, né? Como reter pessoas de gerações. Fica conectado com a gente, César, porque eu e o Jackson aqui é só uma abertura, né? Nós vamos trazer mais lives, mais temas muito interessantes e um deles é sobre gerações, então fica conosco e fazer esse convite, né? Já agradecer, gratidão por vocês que participaram, já deixaram aqui. Deixem também, assim, sugestões de temas, do que vocês querem ouvir, que tiver dentro da expertise minha e do Jackson, nós vamos também programar essas lives para vocês. E é isso, tá? A gente não consegue ler tudo aqui agora, nesse momento. Mas eu vou ler uns principais aqui só pra Mas a gente gente poder vai responder fechar. também, tá? Exatamente, é Nós isso que eu vamos queria responder falar. todo mundo também, tá, Exato. gente? A Laíde, eu vou só ler alguns comentários aqui, porque eu acho que é importante até pra gente finalizar. Sim. A Laíde fez um outro comentário, quanto maior a incerteza, menor precisa ser o ciclo de planejamento detalhado, né? Uhum. Para conseguirmos nos adaptar às necessidades de mudança com mais tranquilidade. O conhecimento, ele é a chave, né? O conhecimento, ele é a chave. Inclusive do que a gente não pode controlar, né? E era exatamente o que a gente estava falando. Ó, o Alisson Dias, obrigado também pela participação. A maior inovação que podemos fazer é investir na carreira. Perfeito. Se conheça, defina um objetivo e faça o que aconteça. É exatamente isso, ele resumiu perfeitamente aí. Obrigado, Alisson, pelo seu comentário. DBR Commander, as mudanças tecnológicas existem em busca de aprendizado para nos mantermos conectados com os novos tempos. Gente, esse comentário que ele colocou, que é tão importante, porque eu costumo dizer o seguinte, a gente tem uma mania de falar que os nossos filhos não sabem usar celular, que não sabem usar tecnologia e tudo, mas a gente também não sabe, não. A gente não sabe. Isso é algo que a gente tem se adaptado, né? Eu sou desde a época do Atari, eu acompanhei a evolução tecnológica, né? Mas quantas vezes a gente não se pegou lá? Tô vendo lá a feed, quando eu vejo já passou meia hora, uma hora. E o que eu fiz de produtivo naquele momento? Qualidade, né? Qualidade. Como que a gente tem usado a tecnologia para trazer qualidade para as nossas vidas, Então, né? Commander, obrigado pelo comentário. Seu comentário foi sensacional. Aí, olha só, Mercedes Dutra. Imagina eu na década de 60. Quanto tenho que buscar de conhecimento para poder acompanhar essa era da globalização? Do tudo é para ontem. Me adaptar às redes sociais e às tecnologias e aplicativos. Quer dizer, da década de 60, tá com seus 60 anos aí hoje, e é exatamente isso. A evolução tecnológica é muito rápida, né? Todo o contexto... A tecnologia, ela trouxe isso de uma forma
de uma forma... Antigamente a gente tinha as barças, e hoje tá tudo na mão, tudo. Só que a velocidade de transformação é muito rápida, né? Então, isso realmente é um super desafio. Mas se a gente deixar... Se a gente não insistir, e aí eu acho que independe da idade, a gente tem que insistir. Porque a partir do momento que a gente fala assim, cara, isso é demais pra mim, a gente perde a batalha. E precisa precisa de perseverança, Isso. né? E aí, Jackson, assim, só puxando também, que é um vídeo também que eu fiz nas minhas redes, assim, é claro, assim, acho que o nosso objetivo, né, é a cada dia a gente fazer o melhor. Mas também eu divulguei um vídeo, assim, do auto-perdão, né, porque pode ser, e aí o que a Mercedes trouxe, assim, pode ser que naquele dia, assim, não foi o melhor, né, mas assim, tá tudo bem, só que amanhã, né, eu começo de novo, só é É importante uma isso. guerra longa. Qual é o prazo que eu vou ter para Exato. isso, né? E quando que eu vou levantar, que é importante levantar. Mas também a prática do auto-perdão, de também se permitir ser vulnerável, isso também, o acolhimento, né? Quando a gente fala também do que controla, o que não controla, assim, se acolher nas vulnerabilidades, né? E entender que dali, né, a gente vai continuar a caminhada, e isso também é importante, né? Eu acho que isso é tudo, não a gente tem que estar em movimento, buscando, isso a gente falou o tempo todo, né? Mas entender também que pode ser que algum dia, assim, poxa, hoje eu tô precisando de dar uma respirada também, Exatamente. Isso né? é o que eu costumo falar para molar o machado. Tem hora que a gente tem que parar para molar o machado. Se a gente Isso. cair batendo o machado em tudo, uma hora ele fica cego, você não consegue nada, você não consegue nem tirar a casca da árvore. Então você tem que parar, respirar. Falar, cara, deixa eu molar meu machado aqui. E aí depois com 3 machadadas, o que você ia gastar 60 para fazer, com 3 você consegue derrubar aquela árvore, Isso. né? E aí, Wanderlei Perdigão, a família, a saúde e a fé são pilares para que o profissional se mantenha mentalmente forte. Foco e fé sempre. O que ele colocou, para mim, é um valor. É, Para mim, é um valor. Mas, infelizmente, é o valor de muitos, mas às vezes a pessoa, inclusive, tem um relacionamento abusivo, igual você falou, né? é, E muitas vezes existem situações que a pessoa ela não consegue controlar o outro, né? Então, como eu faço quando a minha base está desestruturada? Né? uhum. Como eu vou desprender a energia? Obrigado pelo comentário, viu, Vanderlei? É Excelente. excelente Muito bom. e ele está muito conectado dentro desse contexto, né? Desse ambiente. Mas vamos finalizar aqui, até porque a gente falou que ia ser apesar de ser Ai, meu um bravo. formato de podcast, ele ia ser um formato mais rápido, né? Para não ficar tão longo, tão chato, né? Para ser mais breve. Mas é isso, pessoal. Só reforçando aqui. A gente agradece todos os comentários, todo mundo que quiser mandar comentários também e tudo mais. Sigam lá a Viviane Rogedo nas redes sociais, tá? É importante vocês conhecerem o trabalho dela também, que esse trabalho aí de mentoria, digamos assim, que ela Uhum. faz, né? Um trabalho espetacular. E aí, gente, eu tô falando aqui pra Viviane mas assim, nós estamos falando de gente de todo lugar do Brasil, né? Do mundo, né? A Aham. internet é para isso. Apesar que e a Vi, inclusive, atende em qualquer lugar. Mas, gente, independente de quem seja o profissional, busque entender, busque se entender nesse aspecto. Uhum. Mas não vai buscar autoconhecimento, não. Uma autoavaliação é importante. A autoavaliação o que quer dizer autoavaliação? Como eu estou, preciso de ajuda, tal, preciso ter o meu foco, não sei por onde começar, tá, beleza. Eu fiz minha autoavaliação. Agora eu preciso, não vai ser com autoconhecimento que eu vou fazer isso. Deixa eu buscar a melhor forma de eu me estruturar para coisa. E eu vou repetir, sai barato, porque o resultado vem muito rápido, Vem muito rápido, né, tá bom? Jackson? Pessoal, obrigado mais É uma vez isso, aí. Obrigado, obrigada, Viviane, pelo pessoal. convite. Fiquei muito Obrigada também, feliz. viu, Jackson? Valeu Uma ótima. E demais. fiquem conectados com a gente, né? No meu Instagram, meu EV Rogedo, no LinkedIn é Viviane Rogedo. Fiquem conectados, né, conosco, porque vem mais coisa boa por aí. Gratidão. E boa noite a todos, a todas e a todas. E a todos. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau.